Você comeu foi muito, muito doce que eu vi. Você comeu doce. Ah, boa noite, gente! Pastor me entregando aqui na live. Não comi não, pastor, porque eu sou fit. Ah, é? É. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite para você que está chegando agora. Mais um programa Entre Mulheres aqui. E nós vamos dar continuidade a esse assunto tão importante, né? De suma importância, que nós, esse mês agora de maio, é o Maio Laranja, nós estamos aí no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Mas eu creio e a que nós exploração não... sexual também. Exploração também, né? Sexual, isso. Isso. Só que eu creio que a gente não tem que fazer isso só um mês. Essa nossa luta, ela precisa ser diária. E para nos ajudar aqui a falar mais um pouquinho sobre isso, eu convidei aqui o pastor André Santiago. Boa noite, a paz do Senhor, pastor. A paz a todos, que Deus possa abençoar rica e abundantemente você, sua família, sua casa, seus negócios. Nós hoje estamos felizes, né, porque o Senhor tem nos dado a saúde, e isso é muito importante. Nós temos visto quanto é importante ter saúde, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, e hoje mais ainda valorizando isso. Quero dizer para você que Deus te abençoe, tá? Obrigado à missionária Patrícia, obrigado a todas as irmãs, as psicólogas, servas do Senhor, mulheres de Deus, que estarão participando conosco. E a você que está nos vendo aí pela live, compartilhe, participe. É verdade. Nós vamos estar aqui tirando todas as suas dúvidas. Glória a Deus. Está conosco também a nossa querida e amada que esteve aqui junto conosco na outra live na segunda-feira. Falou aqui, pontuou muito bem como detectar quando a criança está sofrendo esse assédio, esse abuso. Psicóloga Lucimar Dornelas, boa noite, querida, seja bem-vinda. Boa noite, missionária, boa noite a todos os que estão nos ouvindo, os internautas que estão participando, que vão participar, o pastor, a Cristiane. Muito obrigado mais uma vez, missionária, por estar aqui. É maravilhoso poder compartilhar de um assunto tão rico, tão importante, de suma necessidade a ser discutido, a ser compartilhado aí para trazer esclarecimentos e abençoar aqueles que estão aí necessitados de ouvir aí essa palavra, essas orientações que vão ser dadas aqui, que vamos estar levantando. Muito obrigada. E participem, chamem aí seus amigos, seus familiares para estar participando conosco. Amém. Está conosco também participando na live a nossa querida e amada diaconisa, escritora, também psicóloga, Cristiane Almeida. Boa noite, querida. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, é uma bênção estar aqui com vocês. Hoje consegui estar, na segunda tive uma entrevista, e hoje eu creio que será uma bênção para esclarecer muitas questões que as pessoas têm a esse respeito. Amém. Então, você que está chegando agora, nós vamos falar aqui de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e a gente vai entrar um pouquinho também, se der tempo, hoje, porque é bem rapidinho a nossa live, para deixar você com gostinho de quero mais, e para te deixar aí refletindo, pensando que você, como cidadão, como mulher e homem de Deus, você precisa fazer alguma coisa, precisa reagir, precisa ajudar a combater. Não precisa de um mês específico, de um dia específico. Isso acontece, infelizmente, mais do que nós gostaríamos. E nós, com essa live, desejamos que as pessoas venham ficar orientadas e bem informadas, porque a palavra de Deus nos ensina que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Eu quero pedir o pastor
pastor André Santiago para fazer aí uma oração inicial, para que Deus venha, através do seu Espírito Santo, nortear aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, Amém. que venha ser esclarecedora. Amém? Amém. Vamos orar então. Coloca a mão no seu coração aí, em símbolo de rendição ao Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor. Verdade, Ó Deus, mais Sim. este momento tão único, Verdade. tão necessário, Verdade, Senhor, a qual tem pessoas que vão estar participando, ouvindo, Aleluia. muitas vezes nem hoje, Pai, muitas vezes numa noite de angústia, acordado pela madrugada, como É o Senhor verdade, fez com aquele rei, Senhor, acordou ele para ler o livro de crônicas, ó Deus, Artaxerxes, e assim, Senhor, ele pôde consultar algo que o Senhor tinha com ele. Meu Deus, Aleluia, eu Deus. peço a Ti, Senhor, que essa live seja proveitosa em todos os seus aspectos, Senhor, que ela venha curar, sarar, transferir, meu Deus, esta carga para quem é devido, Senhor. E Tu és o Senhor que dá a cada um de nós o alívio, Senhor. Nós cremos, Por isso, Jesus. o fardo é leve. Ó Deus, e eu creio nisso. Abençoa cada um, Senhor, dos palestrantes. Abençoa cada um de Abençoa, nós Jesus. que estaremos participando de uma forma ou de outra. Em cada casa haja paz, alegria e a presença do Teu Espírito nesse momento. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui, antes de nós entrarmos nesse assunto, porque, independente do assunto que nós formos falar, a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé e prática. É nela que nós encontramos as respostas que necessitam para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. E aqui, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, é uma palavra muito conhecida, porém poucos sabem o significado no profundo dessa palavra que o próprio Senhor Jesus proferiu enquanto esteve aqui na terra. Que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela é libertadora. Então, para nós começarmos a falar aqui de um assunto que é tão importante, que é tão, assim, para muitas pessoas, eles preferem esconder, ele precisa vir à tona, ele precisa ser falado, ele precisa ser detectado, ele precisa ser conversado. Por isso que Deus, ele preparou esse momento para que nós estivéssemos aqui e pudéssemos falar com essa liberdade que nos é concedida através do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero começar ouvindo o nosso querido pastor a respeito dessa temática, né, pastor? Porque como o senhor, como um homem de Deus e que lida diretamente, às vezes no seu gabinete pastoral, com situações desse nível, estarrecedoras, que nos entristece profundamente quando a gente recebe e percebe que alguém, uma família, está passando por uma situação desse tipo. Para o senhor, como pastor, é um confronto, não é, pastor? Sim, a história, infelizmente, né, se repete. Parece que a humanidade se perdeu daquele que traz para nós sempre um outro caminho, um caminho de paz, de alegria, de bênção, de satisfação. E essas histórias, infelizmente, são caminhos devastados pelo pecado, por uma vida sem Deus, começa no avô e vai embora, não para mais. Então, assim, infelizmente, os casos se repetem o tempo todo dentro dos nossos gabinetes, e o que nós fazemos é orientarmos, né? Essa orientação não é apenas uma orientação simples, porque ela requer verdade, como você disse aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, requerer essa verdade
tá? Não é você tratar do assunto como algo, vamos dizer assim, superficial. Você tem que conhecer a palavra de Deus, o Deus da verdade, para transmitir aquilo que os profetas faziam com Israel. Quando Israel caiu em pecado, os profetas simplesmente traziam eles de volta e curava eles através, sabe, de uma aliança feita com Deus. Então, assim, é um momento muito difícil, constrangedor para nós, pastores. Ficamos intensamente revoltados, mas temos que tratar e cuidar da vítima, que nada mais é do que uma vítima, né, de uma sociedade doente, entendeu? E hoje, quando nós tratamos desse assunto, e nesse maio laranja, como você bem disse, temos que entender que essa luta não pode parar. Ela tem que se manter firme, você tem que ter entendimento quem é você nessa sociedade, nesta geração, tá bom? Os desafios são altíssimos. Se vocês querem ter uma noção, o mundo compra fitas de crianças sendo molestadas. Esses dias, uma criança lá em Brasília foi molestada pelo médico porque a fita valia 50 mil o vídeo. Então, você vê que há uma quadrilha, né, por trás dessa sujeira, dessa maldição. Então, nós temos que lutar com forças espirituais e com Deus, sabe, para derrotar esse mal, porque Deus é o único que pode vencer isso. E a igreja tem esse poder, Patrícia. É verdade. Lucimar Dornelas, psicóloga, nós aqui no Brasil, nós vivemos, infelizmente, numa cultura muito sexualizada. Aqui tudo ele joga, ele desvia para o sexo, né? Desvirtua. Tudo aqui, os nossos comerciais, até dentro das nossas escolas estavam querendo introduzir cartilhas que ensinava, a criança, já iniciava ali a criança a descoberta da sua sexualidade. Isso deu, assim, muitas divergências. Graças a Deus a gente lutou e infelizmente algumas escolas até receberam essas cartilhas e tudo mais, mas essa coisa que está entranhado, essa cultura que está entranhada no brasileiro, isso contribui muito para essa questão sexual, né? Até mesmo da prática da pedofilia, conforme o pastor pontuou aqui, que acontece muito. Eu tive fazendo missões no norte do nosso país, e lá a aliciação, o abuso sexual por parte de membros da família, ele é visto de uma maneira normal, quase que cultural, né? Assim, as pessoas da família convivem muito bem com esse fato. Então, acho que isso daí, conforme a gente sabe, o lado espiritual trouxe para a cultura, e é muito mais difícil a gente pegar a mentalidade das pessoas e inserir que isso é uma prática errada. Não é mais complicado isso, psicóloga? Sim, missionária, porque isso envolve, como o pastor mesmo está colocando, e nós aqui estamos, né, fazendo menção das escrituras sagradas, né? Então, se torna difícil porque estamos lidando com contextos culturais, como você mencionou, com contextos educacionais, né, como veio a questão da cartilha, com contextos espirituais, né? Então, abrange uma série de questões, e aí realmente isso fica complexo, porque temos uma liberdade, né, dentro da nossa Constituição de opiniões e de expressões, mas precisamos ter uma base. E se tratando de exploração, que é o que a gente está aqui, né, o nosso tema é esse, é o abuso, é a exploração da criança, do adolescente, a questão sexual, desde que nascemos, temos um desenvolvimento que precisamos respeitar o ritmo natural
desse desenvolvimento. E quando há a própria palavra por si só, se pegarmos o dicionário, vamos compreender isso claramente, quando falamos de exploração, isso significa que estamos insinuando, que estamos ali dando ênfase, que estamos estimulando algo, como você falou, que a própria mídia, né, os desenhos, a propaganda. Então, desde muito cedo, desde muito precoce, ainda sem maturação no desenvolvimento psíquico, as crianças estão sendo induzidas a isso, né? Através de jogos, através de desenhos, através de brinquedos, né? Então, é muito sério, é um assunto muito delicado e que requer, como está sendo dito aqui desde o início, um compromisso da sociedade, né? De todos, é uma responsabilidade de cada um de nós enquanto cidadão, né? Enquanto os pais, enquanto um avô, uma tia, um pastor, um profissional de saúde, um professor, todos, a cada um nos seus lugares, têm as suas devidas responsabilidades com esse cuidado, com a vida, né? Porque estamos falando de vida. É verdade. E como foi colocado aqui, esse exemplo que o pastor trouxe dessa fita, isso é fato, isso ocorre e é lamentável o que estão se fazendo com a vida, com o ser humano. Isso tem um peso, uma gravidade imensa. É verdade. Eu posso pontuar uma coisa, missionário? Você me permite Pode, pontuar claro, uma coisa? pastor. Pode. Porque o ECA, né, que é aquele que trabalha, né, é o Estatuto da Criança e do Adolescente do nosso país, ele chama que é imputável ao próprio agressor e aliciador por intermédio que se beneficia comercialmente do abuso, exploração sexual de criança e adolescente. Pode ocorrer 4 formas: rede de prostituição, de tráfico de pessoas, pornografia e turismo sexual, tá? Então, agora você pontuou uma coisa interessante, psicólogo, é que eles sabem que aliciamento também se dá através de levar a criança a se tornar fácil, tá entendendo? E eles não mexem com essas questões das novelas, dos filmes, aonde mostra nossas crianças praticamente em exposição. Você vê que há algum tempo atrás, né, estavam levando as nossas crianças a colocar a mão num homem pelado, nu, né, como se algo normal. Então, você vê que há um projeto, né, que já está aí hipocritamente sendo encoberto, né, por essa sociedade, que está sendo doutrinada a dizer o seguinte: vamos chegar a um ponto, é isso que eles querem, vamos chegar a um ponto em que molestar uma criança é despertar ela antes e isso não vai ser crime. Tá entendendo? Então, assim, se nós, sociedade, não batalharmos para colocar, né, esses camaradas, seja quem for essa rede de prostituição, porque é isso que você faz. Quando você que é psicólogo e toda aí a situação, é o seguinte: quando desperta uma criança na sua, né, ainda na sua inocência, você perde totalmente o controle emocional dela quando adulto. A cabeça dela não funciona mais normalmente. Só Cristo pode libertar. É verdade. E o legal, Cristiane, é que existem pessoas igual a você, que professa a fé cristã, igual aqui a psicóloga Lucimar, que podem ajudar nas emoções e pode também ajudar espiritualmente. Porque se a gente for prestar atenção, é surreal o investimento que as trevas fazem nas nossas crianças, porque se conseguir, né, destruir, se conseguir traumatizar a criança, vai ser um adulto
com desvio de caráter, com certeza. E como você trabalha com crianças também na escola, né, no ramo de educacional, você tem essa oportunidade também de detectar lá dentro da escola. Você também trabalha com adolescente, né, Cris? Eles chegam para você para conversar sobre isso? Olha, é muito interessante que acontece muito, principalmente com as crianças, quando elas começam a iniciar brincadeiras sexuais com os colegas, né? Do nada, era uma criança normal, uma criança tranquila, e de repente ela começa a querer passar a mão nos coleguinhas, ela começa a citar nomes para as partes íntimas, que não são os nomes com que os pais tratam em casa, né? E aí a gente começa a ver, e chamou, aí é bem presente, né, para mim, e aí é feita uma investigação tentando conhecer o que está acontecendo. Porque, às vezes, a criança pode estar não sofrendo um abuso sexual de estar sendo tocado, mas, às vezes, ele está assistindo os pais fazendo relação sexual. E isso também traz um trauma para ele, né? E aí ele vai manifestar no seu dia a dia esses sintomas de querer fazer essas brincadeiras, não porque estão fazendo nele, mas porque ele está assistindo aquilo ali, né? Então, é sempre necessário ter uma boa investigação, uma boa direção acerca disso, para que não haja dúvida, para que se saiba do que está sendo tratado, né? Entendi. Lucimar, tá me ouvindo? Uhum. Sim, ouço, pode falar. É um apelo sexual muito forte, né? Então fica quase que natural, vamos assim dizer, porque eu acho que dos anos 90 para cá, depois daquele negócio de dança na boca da garrafa, segura o tchan, parece que virou uma normalidade. Isso conseguiu adentrar nas famílias e começar ali a sensualização, porque eu acho que quando foi projetado isso, que isso só pode ser um projeto das trevas, foi justamente para que se passasse naturalidade, para que as famílias, os pais enxergassem as crianças sendo sensualizadas e achassem isso tudo natural e normal. Não é essa a impressão que dá? Sim, dá essa impressão sim, e isso que você coloca, missionária, me faz pensar quando, de uma forma sutil, alterações dentro de um aspecto moral começa a se tornar algo normal, né? Então, e aí é que entra a seriedade desse problema, porque não há nada de normal numa criança, às vezes, de 2 anos de idade, 3 anos de idade, com danças sensuais, porque ela não tem por si só, dentro da sua constituição biológica, ali, genética e psíquica, recursos naturais para ela apresentar isso, para ela, de alguma forma, demonstrar isso naturalmente, a não ser, como bem colocou a Cristiane, que ela esteja presenciando alguma coisa, que ela esteja acompanhando, né, que ela esteja, que dentro do ambiente dela isso exista, isso faça parte de um contexto do cotidiano natural dela, né? Então, infelizmente, a gente tem percebido, como você colocou, desde o final, talvez, de 80, início de 90, a gente perceber essas mudanças, criança deixando, na verdade, de ser criança. Ou seja, está aí queimando o que é muito sério dentro da constituição do eu, queimando fases da constituição dela, da identidade dela, né? da construção do eu dela. Então, ela está queimando fases, né? Queimando fases. Então, essa criança que não está vivenciando
uma fase, né, ali infantil, inocente, né, vai muito provavelmente apresentar problemas futuros na adolescência e na sua fase adulta. Não tem como fugir disso, né? Não tem, não tem. Já é algo que parece que... Eu não vejo outra forma, pastor, de colocar, senão dizer que é algo assim que maligno mesmo, que veio com uma carinha assim de... Porque Satanás, ele faz assim, né? Ele vai na prudência, né? Ele vem, conforme bem colocou a nossa querida psicóloga na outra live, com sapatinho de lã, né? Para poder indo e fazendo ali as arruaças que ele quer fazer. Quando a gente fala isso de sensualizar a criança, de adultizar a criança, né? Porque hoje a gente vê crianças mini adultinhas, menininhas já com as unhazinhas pintadinhas, já de batonzinho, de sombra. Parece que há eu não consigo entender, porque eu tive infância, graças a Deus, eu assistia Balão Mágico, eu não vim de geração de Anitta, de Felipe Neto, dessas coisas aí. E os pais, porque a gente tem que orientar os pais, porque a criança ela não tem... Não é verdade, pastor? Ela não tem essa percepção. O que tu apresentar para ela, nós somos seres adaptáveis. Aonde tu colocar ela ali no ambiente, ela vai se adaptar àquilo e aquilo dali para ela, ela vai crescer nesse ambiente e achando que isso é normal. Você sabe que Cristo falou lá em Provérbios, né? Através exatamente dos sábios, ensina ao menino o caminho que deve andar, para quando crescer, não se desvie dele. Isso tem dois parâmetros. Primeiro, se você ensinar ao menino o caminho do Senhor, ele vai andar e não vai se desviar para outros caminhos. Mas se você também ensinar ao menino o caminho do mal, do sexo, da prostituição, sabe, da falta de, vamos dizer assim, de virtudes, levando essa criança a pouca vergonha, a prostituição, a ser fácil, como diz assim, a se virar no mundo corrupto, né, de uma maneira que absorva tudo para se fazer pertencer àquele momento que ela está vivendo ali, então ela vai estar vivendo em trevas e não vai conseguir sair desse lugar. Então, assim, o que eu digo sobre esse levantamento que vocês tiveram aí, os sinais, né, de que a criança está sofrendo um abuso sexual. E esse abuso sexual não é só o físico, né? Nós sabemos também a influência. Quando você desperta uma criança sexualmente, você também está usando, né, vamos dizer assim, de transformar o coração dela para lá na frente ela estar mais fácil, mais acessível, não ter mais aquelas que a gente chama, né, aquelas barreiras que venham impedir. E eu queria, Patrícia, dentro daquele assunto ainda do abuso sexual, né, tem um trecho aqui que eu até disse da outra vez, uma criança ter sofrido abuso sexual, o que deve ser feito. Tá? Você está ouvindo uma criança que se aproximou de você e ela sofreu um abuso sexual. O que você deve fazer? Tem muita gente que não sabe. Se você me permitir, eu quero falar disso rapidamente. Tá? Primeiro, se uma criança sofreu um abuso sexual, você deve ouvir a criança ou o adolescente. Você deve parar e ouvi-lo. Tá? Segunda coisa, você precisa manter a calma. Né? Você precisa ter no seu coração, está revoltado, você está irado ali, mas você precisa ouvir a criança e manter a sua calma para ela poder continuar falando. Tá? Terceiro, leve a sério. Geralmente as pessoas não acreditam, né? Não acredito que seu avô fez isso, não. Não acredito que seu tio fez isso, não. Não acredito que o vizinho fez isso, o professor fez isso. Eu não acredito que seu amiguinho, né, fez isso.
Então, leve a sério o que a criança está falando, tá? Outra coisa, use a linguagem simples, né? Usar a linguagem simples significa falar a linguagem da criança, tá? E mais um, não pressione, não coloque a criança na parede, comece a dizer, fala, o que está acontecendo? Fala mais. Não deve se agir assim, não pressionar, mas deixar ela naturalmente expor o caso. E não culpe ela. Uma das coisas terríveis que as pessoas fazem é culpar a criança. Tá vendo? Porque você anda de shortinho, porque você foi para a casa de fulano, e começa a botar culpa na criança. Na verdade, ela é uma vítima. Essa adolescente é uma vítima. Tá entendendo? As pessoas não podem atribuir culpa em quem foi estuprado, quem foi abusado sexualmente. Tá certo? E tem mais, não pergunte detalhes, né? Porque você está num momento ali muito crítico e os detalhes vão trazer constrangimento à criança. E mantenha a vítima segura. Uma das coisas que todos que tiverem um caso desse nas mãos, né? Se você sabe que a criança está indo para um lugar onde vai ser novamente molestada, você precisa acionar, tá? Vamos dizer assim, as autoridades para manter essa criança em segurança, não permitir ela voltar para a mão, né, desta pessoa que está lhe abusando, tá? Isso aí é muito sério. Denuncie, tem que haver denúncia. Eu estou falando para os colegas, pastores, estou falando para os psicólogos, estou falando para todos, tem que denunciar, tá? Disque 100 e usar os canais que estão abertos para isso, tá? O problema grave hoje da nossa sociedade brasileira é nos tornar cúmplice da maldade. Então, assim, muitas vezes você vai livrar a criança, mas vai livrar muitas vezes o abusador, que ele também pode ter sido abusado. Não, então, com certeza. Eu me lembro que a Damares contou uma história muito triste. Ela esteve aqui na nossa igreja falando, ela não era ministra, mas ela defendia essa bandeira. E o que ela disse? Que descobriu, lá para o lado do norte, né, que tinha um avô que tinha estrupado as filhas, eram 5 filhas, e ele estava praticando também com as suas netas. Sim. Entende? Entende? Sim. Ele tinha. Eu vi Agora ele muito estava isso no outro lá. ciclo. Então, o que isso acontece? Parece loucura, mas tem que denunciar o abusador. Tá? Tem que parar o ciclo, senão as crianças serão destruídas, serão adultos totalmente derrotados, e olha, só Jesus para ajudar, tá? Essa é a minha contribuição. Amém, pastor. Lucimar Dornelas, quer pontuar aí para a gente? Já estamos chegando aqui, já estouramos o nosso horário. Quer pontuar algo sobre que você acha de grande importância para os nossos internautas aí, para contribuir mais um pouquinho de tudo que você já contribuiu até agora, minha amada? Tá. Então, eu quero também reforçar aí o que o pastor está trazendo, está colocando, porque isso é muito grave, é muito sério, isso é um crime. Então, é necessário, sim, buscar por ajuda, buscar por denunciar, apoio psicológico, né? Não se cale, não fique sozinho, né? É preciso realmente, né, como muito bem o pastor pontuou, respeitar essa escuta, né, dessa criança, desse adolescente, não depreciar essa fala, né, não menosprezar isso, não colocar isso como descrédito, né, desacreditando. Sim. Muito pelo contrário, é preciso ouvir com atenção, ouvir com carinho, com respeito, porque é uma dor, né? é um sofrimento. Então, é necessário ouvir, usar, sim, desse autocontrole, porque é uma situação que vai provocar raiva, vai provocar ira, revolta, mas nos primeiros segundos é necessário ter aí esse autocontrole
e buscar também por ajuda, porque, de repente, é um professor que não sabe ao certo o que fazer, é um pai que não sabe ao certo o que fazer. Então, procure pelas autoridades, né? Procure por órgãos, por instituições que podem ajudar, por um serviço médico, um serviço, né, público, que pode estar ajudando, e não, né, se omitir, como o pastor aqui colocou, porque, infelizmente, a gente percebe que muitos casos são abafados exatamente por ser cúmplice, por haver aí uma omissão, né? Então, não se calem. É verdade. Cristiane Almeida, quer pontuar algo mais sobre esse tema? Algo, você quer deixar uma mensagem, um alerta também, mais, né, do que já foi falado aqui? Todo alerta é bem-vindo. É necessário que os cuidadores dessa criança, desse adolescente, prestem atenção na rotina dele, prestem atenção no que está acontecendo no mundo deles, né? Porque muitas vezes acontece hoje em dia os pais estarem tão atarefados que os filhos, quando falam de alguma coisa, eles não dão crédito para aquilo e vai postergando a situação, e aí a criança e o adolescente vão apresentando mais sintomas de rebeldia, de comportamento errado, transgressor. Isso tudo por quê? Porque não está sendo ouvido corretamente e os pais não estão conseguindo enxergar realmente aquilo que está acontecendo. Então, é necessário que os pais, os cuidadores, né, dessa criança, tomem atenção sobre o que ela está fazendo, desse adolescente, que estão vendo na rede social também, ter acesso ao que eles estão mexendo no celular, porque lá na escola é muito normal os adolescentes terem o celular e os pais não terem a senha deles, que é um absurdo. Criança e adolescente não pode ter celular bloqueado, e isso acontece muito. Então, é necessário tomar as responsabilidades da criação desses filhos. Amém. Gente, eu quero agradecer a vocês por terem participado dessa live. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, que Deus possa abençoar. Quer deixar suas redes sociais aqui, pastor, e as suas considerações finais? Olha, a nossa rede social hoje, que nós temos usado, né, é tão fácil, é André Santiago, é nossa página, é o nosso Instagram, né, PR André Santiago, arroba, aí tem um arroba aí que eu não esqueci onde está. Arroba, eu sei, posso falar? Pode. Arroba PR, _ André Santiago Oficial. Obrigado pela contribuição. Tinha um arroba aí que eu não sabia onde estava. Né? E você vai poder participar com a gente aí de muitas coisas intensas que nós estamos vivendo aí nesses dias, tá? Porque é necessário e é, sim, como diz assim, uma representação da família, da nossa sociedade do bem, tá? Ó, muito obrigado aí por tudo. Amém, Beijo no pastor, coração. muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém, querido. Lucimar Dornelas, psicóloga, suas considerações finais, as suas redes sociais, telefone de contato, que você clinica, né? Tá. Muito obrigado aí a todos, obrigado mais uma vez, missionária Patrícia, pelo convite, tá? É uma honra estar aqui participando. E os contatos @psidornelas, PSI Dornelas, meu sobrenome, Facebook é Lucimar Dornelas. Meu telefone é o DDD 21 996 97 3043. Muito obrigada a todos que participaram, uma boa noite, Deus abençoe. Lu, eu já quero deixar aqui um tema para o nosso próximo encontro, que eu quero falar só da mulher mesmo agora, né? Pontuar essa questão da violência sexual que aumentou aí nesse tempo de isolamento. A gente vai voltar aqui para falar sobre isso. Abuso, assédio com as mulheres. Hoje a gente ficou só nas crianças e nos adolescentes. Tá bom, querida? Já está aqui o convite, já está feito ótimo. O convite. Beijo, muito obrigada, eu agradeço. Beijo para vocês Cris, também. as suas considerações finais e as suas redes sociais, por favor. Foi uma bênção participar dessa live.
Eu vou deixar meu telefone, né? Porque o nome é complicado. Meu telefone é 21 9 8124 3810. Pode me chamar lá no Zap, ok? Obrigada. Chama ela, gente, é uma bênção. Chama essas meninas, elas são de Deus, tem muito para poder Amém. dar. Glória a Deus, que Amém. o Senhor tem enchido elas nessa geração e elas estão aí para dar suporte para a gente, graças a Deus. Amém. Beijo, eu glorifico e exalto o Senhor pela vida de vocês. Pastor André Santiago, tamo junto. A mãozinha. A mão. Mãos Glória limpas. a Deus. Até a próxima, pastor. Vamos fazer uma também, né? Semana que vem a gente faz outra live, tá? Tchau, gente, para vocês. Tchau. Tchau. Para vocês que nos acompanharam até agora, gente, muito obrigado pela sua participação, pelos comentários que estão aí, por vocês nos dar essa honra de participar conosco dessa live. Compartilha para que mais pessoas sejam orientadas e que menos crianças venham ser atacadas e frustradas nos seus sonhos por essas pessoas que muitas das vezes também estão precisando de ajuda. Aqui fica a nossa oração, aqui fica a nossa palavra de fé, de força, que tudo é possível aquele que crê. Se você crê, você vai poder mudar histórias de muitas pessoas. Mas o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda, tá bom? Você precisa de orientação. Já foi deixado os números aqui, o Disque 100 tá aí para te orientar, para te ajudar. As meninas aqui que participaram da live, as psicólogas, deixaram os números de contato. Então, vamos falar porque quem fala dispõe, coloca para fora. Então, acho que esse já é um começo. Aqui no nosso país, a gente tem a liberdade de falar. Então, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Amém. Obrigado.